Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Hoje, 1º de setembro, a gente vai falar sobre o surgimento do teatro. Foi o assunto da nossa aula. Tivemos, primeiramente, a apresentação do livro de Monteiro Lobato, O Minotauro, em que Monteiro Lobato faz uma adaptação dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo com o personagem mitológico do Minotauro e adapta a toda a história do Minotauro com os personagens. Mas também a gente teve um pouquinho sobre a história do teatro, como que surge o teatro. O teatro surge na Grécia com as festas de Dionísio, ou Baco, como também era chamado pelos romanos, chamado Deus das festividades e Deus do vinho. Nessa festividade existiam também ainda não existiam os diálogos, existiam apenas cantos. E os cantos eram feitos pelo coral, que também tinham era chamado de canto do bode, porque os cantadores e dançadores eram homens disfarçados de sátiros, e os sátiros são metade bode e metade homem. Essa festa foi mudando através do tempo, até que Tespes introduziu o diálogo. O diálogo surge para modificar o teatro, não ficar apenas somente falado, para o teatro não somente cantado. Primeiro era somente cantado, e Tespes achou mais interessante a ideia de que o teatro fosse falado, introduziu o diálogo. Teriam dito, alguns historiadores dizem que Tespes teria sido o primeiro ator que surgiu. O Sítio do Pica-Pau Amarelo e o Minotauro é uma série de TV, gerou uma série de TV com a direção do Geraldo Cazé, em que foi lançada em 1978, com a duração de 6 horas, e conta a história do Minotauro, mas mesclando os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela pode ser alugada em lojas de DVD, de fitas também, ainda para quem tem, e pode ser vista por vocês. As festas de Dionísio tinham uma tradição. Nessas festas aparecia um carro alegórico chamado carro naval. Era no formato de um barco, e ali dentro vinham alguns personagens dentro do barco, que tinha a estátua do Dionísio, né? Ou alguém vestido como o Dionísio, e todo enfeitado com folhas de videiras, né? Das parreiras das uvas, mencionando aí o vinho como também personagem dessa festa. Alguns historiadores dizem que a palavra carnaval teria vindo desses carros alegóricos, chamados carro naval, e que teria originado o nome para a nossa festa de carnaval também. São suposições, não são afirmações, são suposições dos historiadores. Aqui na apostila nós vimos o que é, como que surge o drama, o que é o drama, o que é a tragédia e o que é a comédia. A tragédia, ela vai encenar histórias sempre com um fundo de tristeza. A história vai ser muito comovente e as pessoas vão ter, assim, sentir momentos de tristeza e até podem chegar a chorar. A comédia não. A comédia faz as pessoas rirem, saírem da peça de teatro muito mais alegres ou melhores, talvez até, do que quando tenham chegado. O drama é uma mistura da comédia
e da tragédia. É uma história em que, ao mesmo tempo, eu posso assistir e eu posso rir muito, mas também vai ter em determinado momento da história partes em que eu vou chorar, eu vou me emocionar, e dessa forma é chamado de drama. O drama, ele vem trazer uma série de coisas boas, porque essa mistura de comédia e tragédia faz com que enriqueça muito mais o teatro. Aprendemos também a palavra dramaturgo, que é aquela pessoa que escreve os textos do teatro. Os dramaturgos são os que escrevem as peças de teatro. Dramaturgia corresponde ao texto teatral, a esse texto escrito. E leitura dramática. A leitura dramática é a leitura de uma peça em voz alta, para uma plateia ou para um público. Fala também em um personagem mitológico aqui, que é o Ciclope. O Ciclope é citado como personagem aí das peças teatrais em que ele é incluído. A nossa aula de hoje foi baseada no teatro, a importância de se saber o que é dramaturgia, o que é dramaturgo, o que é leitura dramática, assim como também saber o que são os sátiros e quem foi o primeiro ator, considerado o primeiro ator, que foi o Thespis. Na aula prática de hoje, nós tivemos desenhos de cabelos, de animes e de mangás, para a continuação dos nossos estudos para desenharmos figuras. Muito obrigada, pessoal. Um beijo grande. Até a próxima aula. Tchau, tchau.